Olá, o portal Agora MT continua a sua série de entrevistas especiais nesse período de eleições municipais em todo o estado de Mato Grosso, com pré-candidatos a prefeito, representantes de partidos e especialistas da política. Além das eleições municipais, nós também iremos acompanhar a eleição suplementar para o Senado. O nosso convidado de hoje é o pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, Vanderlei Bonotto Conte, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, conhecido como Coronel Bonotto do Corpo de Bombeiros. Coronel, seja bem-vindo. Eu vou fazer um breve histórico aqui da sua pessoa. Vive em Rondonópolis há 16 anos, formado em Direito, especializações em Gerenciamento de Segurança Pública, Desenvolvimento Regional, Direito Eleitoral, Direito Penal e Processual, Direito Militar, mestre em Educação. Já foi corregedor adjunto-geral do Corpo de Bombeiros Militar em Mato Grosso, secretário municipal de Segurança Pública e a última função atuava como comandante regional do Corpo de Bombeiros, foi exonerado para o período eleitoral. Como eu disse, seja bem-vindo. A minha primeira pergunta é: de onde vem o interesse pela política? Na verdade, todos nós devemos nos interessar pela política, né? Não só pela política partidária, mas nós fazemos política todo dia na nossa vida, nossa profissão. E com a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência, ele rompe um ciclo da esquerda no poder com PT e PSDB. Muitas pessoas que são alinhadas com os pensamentos conservadores, os pensamentos da direita, criam coragem para colocar o nome para ser analisado pela população. E eu sou um deles, né? Mais um deles que teve coragem de colocar o nome para que a sociedade analise o nosso nome e verifique se nós passamos pelo aval aí das urnas ou não, né? Coronel, durante a nossa conversa aqui nos bastidores, você estava me dizendo que é a primeira vez que você se candidata a um cargo político. Como que está sendo essa pré-campanha nesse período de pandemia? A gente observa que você está nas ruas aí fazendo gravações, inclusive, para o período eleitoral. É um desafio, né? A gente vem da vida militar, 30 anos, né, como militar, uma vida muito regrada, muito sólida, muito definida, né? E quando você vem para o mundo da política, você vem para um universo bastante instável, com muitas pessoas pensando diferente, com interesses diferentes, muitos com interesses republicanos, outros com interesses não muito republicanos, mas você tem que saber muito bem lidar com todas as situações para que a gente consiga dialogar, que é a parte principal agora nesse momento, né? Esse momento de pré-campanha é o momento da gente dialogar com todos aqueles que pensam parecido. Nós não temos intenção nenhuma de dialogar com quem não pensa parecido, para dizermos, nós temos que compor um projeto sólido para que a gente possa apresentar uma proposta diferente para Rondonópolis. Olha, a gente tem a informação aqui que você é especialista em direito eleitoral, direito penal e processual. A gente estava conversando aqui, você me dizendo: olha, Renato, eu tenho tomado o maior cuidado com as informações que eu tento passar durante os meus vídeos e as minhas publicações nas redes sociais. Isso é importante. Na verdade, porque se você praticar um crime eleitoral, você pode ganhar uma eleição e não assumir, né, o mandato, né? E talvez a gente que tenha o conhecimento técnico sofra um pouco mais do que quem não tenha, né? Porque a gente sabe ali no momento da gravação, no momento de alguma coisa que seja colocado, que pode causar uma cassação de um mandato. Eu tenho percebido alguns pré-candidatos praticando crimes eleitorais reiteradamente aqui na cidade, né? A gente espera que a justiça eleitoral realmente funcione conforme deve funcionar, para que essas pessoas que tentam antecipar as eleições sofram as penalidades da lei, para que haja uma concorrência justa nesse processo, né? Falando desse assunto, Coronel, essa semana nas redes sociais e nos veículos de comunicação surgiu a informação de que o senhor estaria inelegível para as eleições municipais que devem acontecer no mês de novembro. Até onde essa informação é verdadeira? Essa é mais um crime eleitoral, né? Tipificado no Código Eleitoral. Mas eu vejo também a desinformação, né? São alguns advogados de plantão ou alguns mal intencionados que trazem essa informação justamente para confundir a população, confundir o eleitor. Eu imagino que haja uma confusão entre funcionário público e militar, porque se você analisar a legislação eleitoral, o funcionário público ele tem que se afastar da função 6 meses antes da eleição. O militar, em função de comando, que era o meu caso, para cargos majoritários, deverá se afastar da função 4 meses antes da eleição. Para o cargo de vereador, 6 meses antes da eleição. Eu fui exonerado da função aqui de comandante regional no dia 3 de junho. A eleição ocorrerá no dia 15 de novembro. Então é impossível eu, como militar estadual, estar inelegível.
Agora, existe também a informação, como é a primeira vez que você se candidata a um cargo político, de que você já foi vice de outras pessoas, de que você talvez desista da pré-candidatura a prefeito de Rondonópolis. Até onde também isso é verídico ou não? Falando da desconstrução, né? Nós estamos muito tranquilos trabalhando nossas ideias, os nossos projetos, sem atacar ninguém, porque entendemos que o processo é democrático, nós devemos levar as nossas qualidades do nosso grupo, né? Porque eu não estou sozinho no projeto, nós temos um grupo, mas desde o começo da nosso nome à disposição, até antes de começar a pré-campanha, né, já fui vice do Zé do Pátio umas 2 vezes, sem nunca ter conversado com ele sobre política, né? Sempre conversamos sobre os assuntos técnicos. Eu era o comandante do bombeiro, o prefeito da cidade, nós temos um relacionamento institucional. Mas já fui colocado de vice dele, de outros nomes, agora se fala de desistência, né? E na verdade nós estamos tranquilos trabalhando no nosso projeto. E até dia 16 de setembro, quando ocorrem as convenções, serão definidos aquilo que o partido vai caminhar, aquilo que o nosso grupo vai caminhar, pensando sempre no melhor para a cidade, nunca pensando em algo pessoal, né? Eu acho que quando você entra num projeto pessoal, você já entra fechado para o diálogo. Quando você entra num projeto pensando em mudar a cidade, com um grupo político que quer fazer diferente, você tem que estar aberto ao diálogo e tudo pode acontecer nesse diálogo, né? Falando agora do seu plano político para Rondonópolis, existe algum setor que você acredita que precisa de um investimento emergencial aqui no nosso município? Emergencial é gestão, né? Eu tenho falado ao longo da nossa caminhada que nós precisamos auditar as contas públicas, isso é fato, e nós precisamos investir em gestão. A cidade, ela trabalha no improviso, a gestão hoje. E nós precisamos trabalhar com a gestão focada, primeiro, na gestão de pessoas, que é você colocar as pessoas qualificadas para a função e não o companheiro político. Não que o companheiro político não possa assumir a função desde que esteja qualificado. Nós precisamos investir em gestão de processos, porque o que é um processo? Quando um cidadão entra com um pedido ou quando o próprio prefeito determina alguma ação, o tempo de demora para que isso ocorra é a eficiência que nós podemos discutir em relação do processo. E você melhora o processo como? Com tecnologia de informação. Nós precisamos informatizar tudo, sistematizar tudo, para que você tenha um controle geral de tudo. Aí você consegue ser eficiente no seu trabalho. Por exemplo, o cidadão pode fazer um pedido pela internet e acompanhar pelo protocolo para verificar se o pedido dele está andando. Ele não precisa ir lá falar ou implorar, pelo amor de Deus, para que algum funcionário público resolva o problema dele. E o último ponto da gestão é o controle. Nós precisamos de ter uma ouvidoria que funcione muito bem, um controle interno que funcione muito bem. Nós precisamos que o portal da transparência seja realmente transparente e nós precisamos ter observatório social dentro da prefeitura. E dessa forma você consegue abrir para que a sociedade participe do processo. Bom, uma das suas frases que tem marcado também a sua campanha é a frase "aqui não é cabide de emprego". Você acredita nisso? Eu tenho certeza disso, né? Se você quer mudar a cidade, se você quer que o Estado não seja um fim em si mesmo, seja só um meio, você tem que acabar com o cabide de emprego. O que é acabar com o cabide de emprego? É colocar pessoas qualificadas na função. Eu não posso comprar o vereador X dando 10 cargos para ele na prefeitura. Isso não é republicano. Dessa forma, nós vamos inchar a máquina com pessoas desqualificadas, que às vezes nem trabalham, em detrimento ao interesse público, que é a eficiência do serviço prestado com qualidade para a população. Um outro ponto que nós precisamos abordar em controle, e parece que é bobagem, mas é o almoxerifado central, para que você controle tudo que se compra e tudo que se vende na prefeitura. Tudo que se entrega e tudo que se compra, né? Por exemplo, em Sinop, naquela região lá, quem compra medicamentos não é a Secretaria Municipal de Saúde, não é nem a prefeitura, é o consórcio. É o consórcio da região, porque sai muito mais barato comprar com mais entidades do que comprar sozinho, né? Então são questões de gestão que mudam tudo, porque você diminui o custo e melhora a eficiência do serviço público. Agora, muitos municípios sofrem com a questão da corrupção, impedem investimentos e, caso seja eleito, qual a próxima cidade que o prefeito deve encontrar? Como ela deve ser encontrada? Olha, a auditoria é fundamental para ver o que nós vamos encontrar pelo caminho, né? Agora, nós temos os indícios aí, né? Nós temos a questão do papel higiênico, nós temos o problema dos respiradores falsos. Isso demonstra a dificuldade no processo de aquisição de materiais e equipamentos, né? Nós precisamos fechar a torneira da corrupção. Nós precisamos também fechar a torneira do desperdício pela má gestão. Porque nós trabalhamos pensando sempre em educação e em período integral. Aí as pessoas falam, mas como que você vai ter escola em tempo integral? De onde vai tirar o recurso? Eu falo, se você fechar a torneira da corrupção, se você fechar a torneira do desperdício pela má gestão, eu tenho certeza que o recurso
vai aparecer para investir onde precisa, por exemplo, em educação. Outra questão que se fala muito hoje em dia na gestão municipal é a questão de licitações. A transparência é fundamental para evitar que empresas assumam obras e depois desistam dessas obras e ficam paradas por muito tempo, sendo que poderiam ser entregues à população. A transparência em licitação também deve ser um plano de campanha? Sim, eu falo que o portal da transparência deve ser transparente, em primeiro lugar, né? E, segundo lugar, quando você não busca dinheiro de empreiteiras para poder ganhar uma eleição para depois fazer o trabalho para entregar obras, né, você já consegue minimizar isso, né? Essa pergunta foi feita para mim um dia e eu disse, se nós tivermos o Observatório Social dentro da Prefeitura, nós seremos já os fiscais para que tenha certeza que haverá lisura nas licitações, porque é fundamental que tenha lisura na licitação. É a empresa que entrega o melhor serviço por menor preço, ela tem que ser contratada e o serviço tem que ser efetivamente executado. A medição da obra tem que ser em cima do que foi feito. E assim nós vamos conseguir, então, entregar obras de qualidade, não obra que você começa e não termina, o que começa e logo depois tem que refazer a obra, né, com um recurso público, que poderia ser investido em educação, em saúde, segurança, infraestrutura, enfim, isso é fundamental. Então, a transparência tem que ser total, o Observatório Social é fundamental dentro da Prefeitura para poder acompanhar as licitações. Nesse ano de pandemia, passando de quase 5 meses de pandemia, desde abril, a gente vem vivendo esse período de pandemia do novo coronavírus, como que o pré-candidato avalia a saúde em Rondonópolis? Bom, esse ponto é fundamental, né? Eu acho que saúde hoje é o principal problema que nós verificamos. O que se verifica é que a gestão municipal ela não se preparou para enfrentar o problema. Lá em janeiro, fevereiro, já se sabia do problema, deveria ter sido feito um planejamento para que tivesse um protocolo adequado para atender a demanda. E qual é o protocolo adequado? Era só pegar de cidades que já fizeram, por exemplo, nos PSFs, entregar o kit Covid para as pessoas e não mandar ficar em casa até ir para o hospital, às vezes, para perder a vida, né? E também faltou o convênio, né, com as entidades filantrópicas e privadas para que pudesse fazer o trabalho. Acabou que a sociedade se reuniu através do Missão Cidadão e fez aquilo que era o papel do município, né? Então faltou planejamento, com certeza, e não faltou recurso público, porque nos governos anteriores vinha para Rondonópolis mais ou menos 180 milhões na época do governo do PT. Até esse ano, até julho, com o governo Bolsonaro, já veio mais de 320 milhões para Rondonópolis. Então não foi falta de dinheiro, foi falta de gestão e de planejamento. Bom, para encerrar nossa série de entrevistas, eu gostaria que o senhor falasse sobre esporte. O senhor foi coronel, comandante do Corpo de Bombeiros aqui em Rondonópolis, e aí eu gostaria que o senhor dissesse quais são os projetos para a área de esporte. É possível projetos para a educação, unir, de repente, o militarismo com as escolas, uma parceria com o governo do estado também, coronel? É fundamental, né? A cultura, o esporte e o lazer é fundamental na vida de todos, né? Inclusive das crianças, né? Nós precisamos trabalhar integrados. Dessa forma, e com a escola em tempo integral, você consegue tirar as crianças do risco da violência. Eu tive a oportunidade de escrever no mestrado sobre as crianças que se evadem da escola e se colocam em situação de vulnerabilidade, justamente porque fica meio período em casa enquanto o pai e a mãe trabalham. Então nós precisamos achar o que fazer. E o que fazer com as crianças? Só manter na escola? Não. Você precisa trabalhar os valores, você precisa trabalhar a cultura, o esporte, o lazer, o reforço escolar da matemática, do português, do conhecimento geral, né? Então, jogos escolares, jogos estudantis são fundamentais, por exemplo, para você fazer a competição entre as escolas, premiar as crianças para que eles consigam se envolver com o esporte desde cedo. Porque nós trabalhamos com o Projeto Carabom há 16 anos, né? Nós temos música, futebol e karatê, são muito poucos as crianças e os adolescentes desse projeto que se envolvem com o mundo da violência. Gostaria de agradecer a sua presença na nossa série de entrevistas aqui no portal Agora MT. Eu conversei com o Coronel Bonotto, que é pré-candidato à Prefeitura de Rondonópolis. Eu deixo aberto para suas considerações finais, Coronel. Agradeço a oportunidade, também a todos que nos assistem, né? Dizer que o nosso discurso é um discurso que afasta muitos partidos políticos. Mas nós não estamos preocupados com quantidade, nós estamos preocupados com qualidade. Aqueles que realmente pensam parecido com a gente, que querem mudar Rondonópolis, acabar com o cabide de emprego, ter uma gestão eficiente e inovadora, venha com a gente no projeto e com certeza quem vai ganhar é a cidade.